Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que me doeu profundamente como cristão e eu acho que deveria doer vocês também. Eles aprovaram a PEC da blindagem, tá? E ali no plenário, na Câmara dos Deputados, eles deram as mãos e oraram o Pai Nosso, mas não com aquela devoção verdadeira que Jesus nos ensinou. Não foi por arrependimento. Eles comemorarem a aprovação da PEC da blindagem. O que é a PEC da blindagem? É um escudo dos corruptos, na verdade. É um escudo para eles se protegerem daquelas pessoas que deveriam ser, na verdade, investigadas. Por que isso me deixou profundamente chateado? Eu sei que religião e política não se misturam, e não é só por essa questão de religião e política não se misturar, é que eles usaram o Pai Nosso não como uma oração sincera, mas como uma conveniência. A oração do Pai Nosso, ela não é um ritual vazio, não é uma cortina para encobrir as injustiças. O Pai Nosso é a oração de Jesus, é uma súplica por justiça, é um clamor que Jesus nos ensina para orar pelo pão que deveria ser repartido, é o pedido do perdão sincero, é um grito por uma libertação contra o mal. Quando alguém diz, venha o teu reino, ele não está pedindo que venha um esquema político, mas o reino de Deus seja substituído pelo reino corrompido dos homens. Mas ali no plenário, eles oravam com os lábios o Pai Nosso de Jesus, enquanto o coração deles praticava um Pai Nosso da conveniência. Jesus ensinou, seja feita a sua vontade, mas eles estavam dizendo para nós, de outra forma, seja feita a vontade dos corruptos. Quando Jesus nos ensinou, perdoai as nossas dívidas, eles praticamente estavam dizendo, perdoa os nossos crimes e os nossos amigos também que cometem crime. Quando Jesus disse livrai-nos do mal, eles estão dizendo pra gente, num tapa na cara da sociedade, eles no profundo estão dizendo assim, ó, livrai-nos de toda a investigação. Essa é a PEC da blindagem. Esse é o Pai Nosso da bancada de oração vazia, uma oração sem fundamento, sem arrependimento. O Pai Nosso de Jesus fala de pão repartido, mas ali eles estão celebrando o pão acumulado. O que é esse pão? O poder que eles tanto almejam. O Pai Nosso pede perdão, mas ali eles inverteram esse auto-perdão em um sentido próprio. O Pai Nosso, na verdade, está clamando para Deus nos livrar do mal, mas ali o pedido era, livra-nos de toda a justiça que possa vir contra a gente. O que a gente viu foi transformar o sagrado em máscara, usar as orações como instrumento de teatro. Jesus falou da justiça, da verdade e de compaixão, e ele nunca falou sobre blindagem. Jesus foi claro que aquele que pecar receberá os danos do pecado. Nunca falou de voto secreto. Jesus muito menos tentou proteger corruptos da sua época. Aqui o ponto mais grave. O Pai Nosso não foi ensinado para ser uma repetição automática. Ele foi ensinado para ser, na verdade, um modelo para a gente. Não é um mantra. Ele é um guia de vida para o cristão e ele é uma direção de como viver diante de Deus e diante do próximo. Quando Jesus nos ensinou a orar, o que Jesus estava ensinando, na verdade, é viver o evangelho prático. O Pai Nosso, na verdade, ele tem que ser ação, ele é uma atitude, ele é uma prática, ele é a justiça de Deus em movimento. Por isso, rezar o Pai Nosso sem viver o Pai Nosso é zombar do evangelho, meus irmãos. É recitar palavras sem coração, é trair a essência da oração. E é aqui que a gente precisa se lembrar. Jesus mostrou o amor e a compaixão sempre ao próximo. Ele não usou palavras para se blindar. Ele se entregou pelo outro, ele morreu numa cruz. Na oração sacerdotal, não sei se você lembra, Jesus disse assim, Pai, eu desejo que eles sejam um, assim como eu, Senhor, somos um. Olha só, unidade em amor, era serviço, era entrega. Jesus estava mostrando a totalidade do evangelho. Mas o que a gente vê muitos políticos fazendo hoje? Unidade sem servir, mas para se blindar. A unidade deles, na verdade, não é para repartir, mas é para acumular. A unidade não é para cuidar do próximo, mas para se proteger dos seus próprios privilégios. E quando eles fazem isso, eles negam o evangelho que dizem automaticamente professar. Não há nada de Cristo nessa oração que nós vimos. Quem se beneficia às custas do povo é quem legisla em causa própria. Quem se preocupa apenas com a sua família é aquela pessoa que acaba esquecendo o próximo. Ou seja, eles não entendem a essência da fé cristã. Por isso a Igreja de Cristo não pode se calar. A Igreja não pode ser cúmplice disso que nós temos visto. Esse é um palco. Isso é uma loucura que está acontecendo. A Igreja não pode ser espectadora da injustiça. O chamado de Jesus não foi para a gente repetir orações vãs, mas foi, na verdade, para a gente viver as próprias orações.
pregações. Não foi pra gente falar palavras bonitas, mas pra gente viver na prática o amor de Cristo. Não foi pra erguer as mãos em plenário, mas pra erguer as mãos em favor do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. Você conhece o Evangelho. O Pai Nosso verdadeiro, meus irmãos, é o da mesa repartida e não é dos privilégios repartidos. É da compaixão e não da conveniência. É o da justiça e não da blindagem de pessoas corruptas. E aqui é o nosso chamado da igreja hoje. Que sejamos o povo que ama o próximo. Que não sejamos a bancada da oração vazia, mas a comunidade do amor verdadeiro. Que não sejamos cúmplice da injustiça, mas testemunhas vivas da justiça do reino de Deus. Que não sejamos pessoas que usam palavras para se blindar, mas que usam a vida para repartir. Esse é o Pai Nosso de Jesus, não é o Pai Nosso dos corruptos, não é o Pai Nosso da blindagem, mas é o Pai Nosso que transforma em ação, em amor, compaixão e vida. Esse é o chamado para mim, para você, para a Igreja de Cristo. Transformar a oração em prática, transformar a fé em justiça e transformar o Evangelho em uma vida vivida diante do próximo. Que a Igreja de Cristo seja conhecida não pelas palavras bonitas que ela repete, mas pelo amor que ela pratica, não pelo poder que busca, mas pela compaixão que ela reparte. Esse é o verdadeiro testemunho, esse é o verdadeiro Pai Nosso. Se você está nesse vídeo até agora, é porque você se preocupa com a Igreja de Cristo. Então, eu quero nesse momento dizer para você que nós temos o Instituto Bíblico gratuito, 35 cursos de teologia gratuita para você se edificar, exatamente para você não viver simplesmente em palavras, mas em atitudes. A igreja é um candeeiro aceso que foi colocado em cima da mesa. Não podemos colocar a luz de Cristo embaixo da mesa, porque os homens preferiram as trevas do que a luz, porque a luz denunciavam as suas más obras. João 3,19. Você vai ver que Jesus é a luz do mundo e assim como Jesus foi a luz do mundo, nós agora somos a luz do mundo. A igreja foi acesa para ser colocada em cima da candeia. Então, se você quer fazer curso de teologia gratuito, ó, ibdteologia.com.br, acessa aqui o Instituto Bíblico Discipular para você se edificar e você não ser pego por essas doutrinas da última hora, essas heresias que nós temos visto na última hora. Amém? A igreja foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Se você quiser fazer teologia também, comprar nossas revistas de estudos bíblicos, você pode adquirir, comprar para presentear alguém e também comprar para você se edificar, e assim você edifica o nosso ministério em 17 estados aqui no Brasil e também Angola e Moçambique, nossas creches, nossa casa de apoio ao idoso e tantos outros trabalhos que nós fazemos. Eu espero que esse vídeo encontre espaço no seu coração. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.